Olá, tudo bem? Meu nome é Riven e este é o Lápis, Papel e Caneta. É um canal que eu estou criando agora para mostrar meus desenhos, para mostrar um pouco mais sobre arte, sobre ilustração, sobre as coisas que eu faço. E eu acho que vai ser legal mostrar para as pessoas os processos de como a gente faz os desenhos. O que você está vendo aqui é uma ideia de um concept art. Eu tinha feito inicialmente o desenho, o esboço, e acabei, acabei que na hora que eu pensei, vou gravar e vou fazer um vídeo sobre isso, eu já tinha feito uma parte, mas vou soltar da mesma forma para vocês e vou explicando o que eu estou fazendo à medida que o vídeo vai rolando, que vai passando. O concept art é um desenho feito basicamente de uma forma bem rápida. O objetivo é só você passar a ideia de alguma coisa, passar simplesmente um básico de como funciona algo, de como funciona um conceito ou uma cena, né? É muito utilizado para fazer jogos, para fazer filmes, para fazer algum tipo de apoio visual para quando a gente está desenvolvendo, quando se está desenvolvendo alguma coisa. Então, ao invés de ir lá e gravar uma cena para fazer um comercial, você cria um concept art para ter uma ideia de como vai funcionar aquele desenho, de como vai funcionar aquilo dentro da tela, ou dentro do jogo, ou como vai acontecer, ah, de como vai acontecer todo o planejamento da gravação ou da criação do desenvolvimento. Concept art ele é muito utilizado por ser simplesmente um desenho mais rápido mesmo. Eu levei em torno de, se não me engano, umas 4 horas para fazer todo esse desenho. Infelizmente eu não tenho o comecinho dele, porque eu me esqueci de gravar, né? E quando eu comecei já estava nessa parte de quando eu comecei a gravar, mas no próximo pode deixar que eu vou gravar desde o início o esboço. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um esboço, tirar uma ideia com as linhas e colocar os objetos na posição que eu quero. É bem fácil, quando você tem uma certa experiência, é fácil de você imaginar ali como vai ficar o desenho, mas uma forma que eu costumo fazer também, não foi esse o caso aqui, mas uma forma que eu costumo fazer é utilizar algum tipo de aplicativo que gere alguma imagem 3D, por exemplo, um SketchUp ou um Blender, tá? Onde você possa criar um cenário 3D. Eu não tenho muita experiência em 3D, utilizo o básico, mas para você localizar, posicionar e colocar as imagens no lugar e ver a posição, ângulo de câmera, perspectiva e tal, é fácil você ter isso pré-modelado já, colocado, e daí você leva para o teu aplicativo, para o seu software de edição de desenho, e lá você vai finalizar. Nesse caso aqui eu fiz direto de cabeça, então a perspectiva vai estar meio quebrada, vai estar meio furada. Você pode até perceber nesse momento em que eu estou fazendo o balcão ali, que a perspectiva ficou totalmente errada. Eu acabei apagando todo esse layer e fazendo outro de novo, porque não estava ficando bem e não estava encaixando. Mas esse é um processo normal, porque eu estava fazendo neste dia, nessa hora, eu estava fazendo algo de cabeça, sem usar uma referência, então, não, tipo, alguma coisa pode ficar meio fora mesmo, meio off, né? Mas não tem problema. O objetivo do concept não é ser realista, totalmente realista. Ele te dá a ideia do que está aonde e como é que funciona o ambiente, né? Então, no final, a ideia de luminosidade, as luzes, as sombras, os brilhos. Então, é isso. É você ter mais essa noção de como, beleza, funciona desse jeito, a cena é essa. É mais importante do que, no caso, você ter um realismo. Também porque é um desenho rápido, então você não consegue fazer algo. Como eu falei, eu levei umas 4 horas para fazer esse desenho. Em 4 horas você não tem como aplicar muito detalhamento, né? Eu acho até que ficou até razoavelmente detalhado nesse caso aqui, mas precisaria de muito mais tempo para refinar mais e levar muito mais detalhes ali. Então, depois que eu coloquei as linhas e apliquei as linhas no lugar correto,
nos lugares, fazendo uma perspectiva mais ou menos certa como eu queria, eu comecei a pintar. Eu gosto de separar todos os elementos em camadas separadas, em camadas diferentes. Então eu tenho uma camada para o balcão, eu tenho uma camada para a parede do fundo, eu tenho uma camada para as prateleiras, eu tenho uma outra camada para aquele palco, eu tenho uma outra camada lá atrás da parede, eu tenho uma camada para o teto, uma camada para as luzes e assim por diante. Então eu gosto de trabalhar com muitas camadas. Por quê? Porque se eu precisar movimentar um objeto, tirar ele dali, levar para outro lugar, é mais fácil. Eu posso pegar aquela camada e apagar aquela camada, fazer um outro desenho. Foi o que eu fiz ali no início, quando se você perceber que eu tinha uma outra janela ali, uma janela pequena, eu troquei para uma janela grande, porque eu queria buscar justamente um detalhamento maior da luz que vinha da janela para poder projetar ela no chão e tal, criar um ambiente, uma luminosidade. Essa dramaticidade da luz é muito importante e gera um efeito muito legal no final, tá? Então, e ajuda para você criar todo um clima, um ambiente. Você pode perceber também que eu apaguei as caixas de som ali e estou refazendo elas de uma forma um pouquinho mais definida, definindo um pouquinho melhor numa camada separada também. Então, primeiro passo, fazer o esboço, definir onde é que vai ficar cada coisa, e em segundo momento eu vou girando essas camadas, no segundo momento, com as cores, mais ou menos as cores que eu estava imaginando para fazer ali. Então, o que vai formar o desenho no final são as cores. Essas cores e a luz e a sombra que vão gerar, que vão dar toda a ambientação do desenho. Comecei a fazer então as cores, comecei a colocar, a janela vai ter essa cor mais amarelada, porque é a luz do sol que vem de fora. Eu vou aplicar um brilho dentro do balcão, porque eu quero que ele pareça invernizado. Então eu não preciso colocar diversos detalhes, eu não preciso detalhar ao máximo, mas conseguir gerar esses blocos de cor, eu separo, eu consigo dar a impressão para a pessoa que está olhando de como é que funciona aquele desenho, do que está acontecendo ali. Você não precisa gerar um objeto totalmente detalhado, né? Você consegue, com esse brilho, com a luz e com a cor, você consegue colocar. Então, depois que eu estou satisfeito com os objetos, que eu estou feliz com o que eu comecei, que eu fiz ali, a bateria vai ficar ali, as caixas de som vão ficar naquela posição, o balcão vai ficar ali, a janela, então aí eu começo a detalhar. Aí eu vou voltando em cada uma dessas camadas e vou adicionando mais camadas em cima também, se for necessário. Vou colocando outras camadas e vou adicionando mais cor e fazendo mais detalhamento. Aí é o momento em que eu começo, então é o momento em que eu começo a dar mais zoom na imagem, porque eu gosto de visualizar ela inteira para ver como é que ela funciona. Muita gente utiliza o método de espelhar, eu também faço isso, né, algumas vezes. Você espelha horizontalmente ou verticalmente as camadas para visualizar o objeto todo e ver se a perspectiva está funcionando, se não está, se existe algum defeito ali, um erro. E aí você começa a colocar detalhes. É o que eu estou fazendo. Eu venho para um zoom, crio uma nova camada, aproximo do objeto que eu quero começar a detalhar e aí eu vou aplicando cor. É impressionante como tudo que você criar, tudo que você fizer dentro de uma arte, é tudo no final das contas é tudo cor, é tudo luz, é sombra, é a cor que vai fazer tudo funcionar. Então eu quero que um pedaço daquela guitarra apareça como se estivesse pegando um pouco da luz que vem da janela. Então o vermelho da guitarra que está mais para trás, ele vai ficar um pouco mais escuro. Eu tento imaginar como aquela luz está incidindo na guitarra e aí como ela vai se comportar ali. Isso é uma coisa que a gente leva muito tempo para entender. Realmente a prática é necessária durante muitos anos, mas quando você termina, você vê que o resultado fica muito legal. Nesse momento você vai estar visualizando que eu comecei a fazer o detalhe da luz. Como que eu fiz a luz? Eu já tinha colocado todo o piso numa cor mais clara, numa cor mais amarelada. Aí eu comecei a jogar numa outra camada a sombra.
Ou seja, eu criei a luz fazendo a sombra, fazendo a parte mais escura, e aí aquela parte clara começou a saltar à vista. Tá? Da mesma forma como eu fiz também o brilho, né, e o reflexo dentro do balcão, o reflexo na mesa que vocês vão ver depois ali também. Como é que foi feito isso? Simplesmente passando uma camada branca com uma transparência bem pequenininha, tipo 10%, 20%, e jogando uma camada de branco ou de amarelo, claro, para quase branco, para fazer esse brilho só com uma pincelada de cima para baixo. Eu acho muito interessante como utilizando aplicativos de edição é muito similar à forma como se faz uma pintura de verdade dentro de uma tela, por exemplo, num papel. O processo em si é o mesmo. O processo ele é muito parecido. Então, muita gente pensa que fazer no computador, então, porque é mais fácil. Na verdade, a única facilidade de se fazer alguma coisa no computador é que você tem Ctrl Z, que a gente pode mudar e pode deixar mais fácil, fica mais rápido fazer o processo, porque você não tem que ficar apagando e consertando coisas, né? Você já tem um objeto mais rapidamente preparado ali. E da mesma maneira, quando eu vou fazer cada um dos elementos, que é o que vocês estão vendo ali, com as luzes e com as lâmpadas, uma coisa que eu posso fazer aqui que eu não posso fazer no papel é recortar um pedaço do desenho e mover ele, botar no lugar correto. Então, isso é muito mais simples de fazer. E à medida que você vai trabalhando com o desenho, você começa a perceber onde é que estão as partes dele que podem ser melhores, que você pode arrumar, que você pode consertar. Então, fazer isso no computador é mais fácil do que fazer no papel. No papel você já tem que estar com tudo pronto, planejado e tem que seguir aquilo lá. Se você errar, você errou. Você começa de novo ou então tenta dar um jeitinho para fazer alguma coisa para resolver, para funcionar ali, né? É, é um trabalho bem mais minucioso, bem mais complicado. E eu acho interessantíssimo como antigamente eu não tinha computadores, as pessoas tinham que fazer capas de livros, capas de, de revistas e desenhavam e faziam anúncios e tal. Hoje são formas de arte, cara. Hoje é arte isso, porque o pessoal fazia coisas maravilhosas ali. Eu quero tentar simular algumas dessas imagens mais para frente e vou mostrando para vocês como é que funciona também, tá? É, então, o processo todo vai sendo feito assim, ele vai sendo construído. Ele vai sendo. Eu gosto de trabalhar de longe, visualizando a cena inteira, para ver se ela está tendo coesão, né? Se as cores estão ficando parecidas, se eu tenho uma luminosidade certa no lugar. E quando eu vou inserir mais elementos, eu vou inserindo e vou absorvendo detalhes. Se eu ficasse trabalhando nesse desenho por mais ali 3, 4, ou 3, 4, 5 horas trabalhando no desenho, com certeza eu poderia aplicar muito mais detalhes, né? Poderiam ser feitos muitos outros detalhes. Mas esse não é o conceito, a ideia do concept art, né? O concept é para ser só isso, uma definição de conceito. Se você mostrar essa imagem para o diretor de um comercial e falar, eu queria que o comercial se passasse num bar desse jeito, ele vai entender o que é a ideia. E ele vai conseguir fazer essa ideia funcionar, tá? Não estou fazendo uma representação real do bar, ok? Da mesma forma como se fosse num jogo, alguma coisa assim. Tá? É mais fácil você fazer isso do que criar toda uma maquete, do que criar diversos elementos, diversas coisas ali. O que complica um pouco mais é justamente a questão de como as luzes vão se comportar e como é que a sombra vai se comportar. Por isso, num outro dia, eu vou fazer também um vídeo utilizando um software de 3D. Pode ser um SketchUp, eu uso bastante o SketchUp, que ele é bem simples e rápido, né? E aí você vai definir todo esse objeto, todo esse formato, tendo a luz, a sombra, tudo mais definido para você. Essa camada agora é uma outra camada a última coisa que eu faço é colocar os elementos menores, os pequenos detalhezinhos que fazem a diferença, como no caso o copo, a chopeira, que eu deixei para o final para fazer ali. Isso é apenas mais uma camada com uma transparência baixinha,
tá? E eu coloco em branco, ajusto, ó. Essa é uma vantagem, poder ajustar. Coloco ali o brilho. Eu estou usando um modelo que eu peguei de referência para pegar as cores, né, de um pôster, ele só para usar as cores para fazer, para que tudo tenha uma afinidade, para que fique tudo meio parecido. Crio o desenho, faço a forma, pinto, né, gero os blocos de cor. E aí eu posso travar essa camada também, que é o que eu estou fazendo na chopeira. Eu travei a camada para que eu possa pintar e ele não borre para as outras camadas. Então, você vê que eu faço o traço, você vê que eu posso fazer o traço, posso colocar a cor e ela não ultrapassa o tamanho dos pixels, né? Não ultrapassa os pontos onde tem na camada ali. Então, vou adicionando detalhes, vou colocando elementos, faço luz, faço sombra com aquela camada bloqueada. Aí com a camada bloqueada eu consigo controlar isso. Legal? Então é isso. No final é só colocar a minha assinatura. Essa é uma fonte que eu criei esse texto. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Eu vou fazer outros vídeos no futuro explicando com mais detalhes algumas partes, né? Explicando os detalhes de como fazer cada uma dos elementos. Isso aqui foi só uma pegada bem geral de como esse processo funciona, a ideia de como ele roda. Espero que tenha ficado legal, espero que você tenha gostado. Valeu, a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.